Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje eu vou ensinar vocês a como fazer a leitura de um resistor SMD. Então vamos lá, no primeiro resistor que a gente já está vendo aqui em cima, a gente vê que é 4R7. Ou seja, toda vez que aparecer uma letra no meio dos números, ela representa a vírgula. Então nesse caso aqui, seria 4, o R seria a vírgula, 7, 4,7 ohms. Simples assim. Se fosse a letra K, por exemplo, seria 4K7, que seria 4,7K, que seria 4.700 ohms. No resistor de baixo, a gente vê 223. O que significa isso? O primeiro e o segundo número representa o número mesmo, 2 e 2. Agora, o número 3 representa o número de zeros. Então, no caso aqui, seria 22 e 000, como está aqui. Ou seja, 22.022K ohms. Perfeito? No terceiro aqui, a mesma coisa. Ó. Uma letra no meio dos números representa a vírgula. Então seria 0,22, ou seja, 0,22 ohms. No outro componente aqui, a gente vê que são quatro números, né? Assim como tem em cima. Então, o que significa isso? Significa o seguinte, que 1, 2 e 3, os três primeiros números representam números mesmo. E sempre o último vai representar o número de zeros. Então, você tem 820 e mais dois zeros. Então, ficaria 82 mais dois zeros e mais esse, 82.000, ou seja, 82K ohms. A gente observa que esses quatro componentes que a gente viu aqui, uma outra coisa peculiar que você tem que ver é, quando são apenas três algarismos que aparecem, eles têm uma tolerância de 5%. Quando aparecem quatro algarismos, eles têm uma tolerância de 1% na variação do seu valor ômico. Perfeito? E por último, você vê aqui um componente escrito tudo zero. Significa que é zero mesmo, ou seja, 0 ohms. Aí você fala, mas isso é resistor? Não, na verdade isso aí é um jumper. Aqueles fiozinhos que pula de uma trilha para outra, na verdade eles usam isso aqui também para deixar bonitinho lá a confecção da placa e eles usam como jumper. Perfeito? Bom, pessoal, é fácil, né? Tranquilo. E aproveitando já essa aulinha rápida, eu quero falar de um outro componente muito peculiar que o pessoal já deve ter visto tudo, mas muita gente não sabe, que é o que a gente chama de malha resistiva. Então temos aqui, ó, esse componente aqui meio maluco, que muita gente até fala que é uma combinação de capacitores, não é nada disso. Isso aí se chama malha resistiva. Observa o que a gente tem aqui dentro. Ó. Você tem um terminal de entrada e você tem aqui nos outros terminais resistores, todos do mesmo valor ligados aqui. Olha como que a gente lê esse componente. Primeiro ele tem polaridade, né? Vamos dizer assim, porque aqui tem uma pontinha preta, significa que é a entrada dele aqui, ó. Então seria essa bolinha vermelha aqui. Aí nos demais você vê aqui, ó, 6 vezes, ou seja, 6 terminais, sendo que uma é a entrada, e as demais de 3, 3, 1. 3, 3, 1. Olha o que a gente viu na aula lá na parte de cima. Os dois primeiros números são os números mesmo e o 1 é a quantidade de zero. E é o que a gente vê aqui, ó, 330, né? 3310. Então aqui você tem aqui a entradinha e cada saída vai ter uma resistência de 330 ohms. Para que serve essa malha resistiva? Ela é muito importante para economizar espaço numa placa de circuito impresso. Por quê? Imagina que você colocar vários resistorzinhos assim, você coloca só esse componente. Como que a gente pode aproveitar esse componente aqui, por exemplo? Se aqui eu injetar a entrada 9 volts e na saída aqui cada um tiver um LED, e esse LED ligado no negativo, olha o que vai acontecer, os 9 volts vão alimentar aqui, aí vai passar esses 9 volts no 330 para alimentar o primeiro LED, o segundo LED, o terceiro e o quarto e o quinto LED, certo? Então você, em vez de ter aquela série de resistores em um do lado do outro, você coloca apenas esse componente e você vai ter resistores todos, né, limitando a saída dos LEDs aqui em cada terminalzinho que você está vendo. Beleza, então, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e a gente volta com o próximo vídeo. Muito obrigado.